bienvenida Regina. Hago su presentación. Ella es máster en Teología y Praxis, máster en Misionología y especialista en Historia y Cultura Afro-Brasilera e Indígena. Es autora de libros como Introducción a las Teologías Latinoamericanas, Teología Viva, Teología de la Iglesia y otros. Es profesora de Teología en la Facultad Bautista de Minas Gerais, en Brasil. Y es coordinadora de la editora Saber Creativo. Regina nos va a acompañar con su presentación La necesidad de nuevos currículums en la educación teológica virtual. Adelante, Regina, bienvenida. Muito obrigada, Jair, pelo espaço. Sou Regina, trabalho há mais de 20 anos, quase 30 anos, com educação teológica, desde educação teológica não formal a teologia formal, seminários, e há muito tempo com faculdades de teologia. Hoje eu também trabalho com o Ministério da Educação do Brasil, desde 2016, fazendo avaliação de cursos de teologia para acreditação, chamamos de credenciamento. Mais especificamente, cursos de teologia à distância. O Barredo falou sobre educação não formal, e eu falarei um pouco sobre a educação formal, que é a minha experiência. E a importância dos novos currículos, principalmente relacionados à educação à distância. Entre os modelos, eu estou contente, estou feliz, porque o que preparei aqui está muito alinhado com tudo que foi dito hoje pela manhã, hoje nas palestras anteriores. Entre os modelos de educação teológica que se desenvolveram na América Latina, estão aqueles implantados pelo protestantismo de imigração, como foi dito já, com maior incidência na América do Sul, e com características europeias, tanto em relação aos conteúdos, às bibliografias e mesmo à arquitetura dos campos. Outro modelo que seguiu na mesma direção é o do protestantismo de missão, como mencionou César, dos evangelicalismos, vindos principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa. Com uma ênfase mais doutrinária, e marcado pelo denominacionalismo. Inicialmente, tanto a gestão destas instituições e dos seus cursos, tanto como o ensino, a docência, eram realizadas por pastores ou missionários estrangeiros, vindo lentamente a incluir nacionais, até que esses últimos, com exceção de alguns casos, viessem a herdar as instituições, juntamente com os seus modelos de educação teológica. Nessas escolas, geralmente as obras das bibliotecas eram, na sua maioria, também estrangeiras. Ainda dependemos, inclusive traduzidas, e até os dias atuais, ainda há poucas obras nas nossas bibliotecas de teólogos e teólogas nacionais. Ainda dependemos muito do pensamento teológico de fora da América Latina. O estrangeirismo marcou, então, o início da educação teológica na América Latina até os últimos anos. No Brasil, essa tendência vem sendo superada com o surgimento das faculdades e cursos de teologia credenciados pelo governo, que, por legislação educacional, exige que se organizem, de fato, como cursos superiores em formas e conteúdos adequados ao país. Vale lembrar que, no Brasil, as instituições teológicas credenciadas têm liberdade de organização curricular, desde que obedeçam, sigam alguns eixos que chamamos de formação, que é o eixo fundamental, onde estão lá as disciplinas fundamentais, o eixo teórico-prático, o eixo interdisciplinar e eixo complementar. Dentro desses eixos, podemos organizar conforme as nossas tradições.
Hoje temos no Brasil 296 cursos de teologia credenciados pelo Ministério de Educação, ou seja, 296 faculdades, entre cursos presenciais e cursos à distância, sendo que alguns presenciais estão em processos de extinção devido ao avanço da educação à distância. Não estão incluídos nesses 296 os seminários livres, né, que oferecem curso mesmo em nível de bacharelado. Creio que, se acrescentarmos isso, vamos para casa dos 400, né, a 500 cursos no Brasil. Outra marca desse modelo educacional estrangeiro antigo era a baixa participação de mulheres na gestão e na docência, reforçando as falas do grupo que falou sobre a mulher na educação teológica, e também de pessoas negras e indígenas. Em relação aos currículos, geralmente não incluíam disciplinas das ciências atuais que dialogam com a teologia, como das humanidades e das religiões. Normalmente eram muito restritos aos estudos teológicos e sempre voltados para a formação denominacional e pastoral. Claramente não tinham como preocupação a formação de pensadores da teologia a partir da América Latina e pessoas capazes de produzir obras teológicas para servir a educação em nossa região, pois se partia do princípio que sempre poderíamos utilizar as obras traduzidas por eles e feitas, né, por seus ilustres pensadores, os sistematas, os biblistas, os teóricos. Ainda que não se possa negar a importância da vinda da educação teológica para a América Latina, essa educação teológica estrangeira, a crítica é que ela não necessitava ser tão estrangeira e nem mesmo que os modelos se perpetuassem em nossa região como o único possível de ser realizado. Essa crítica necessita ser feita, né? Na atualidade, os estudos decolonialistas vem chamando a atenção para as novas epistemologias do sul global, das quais se destacam também algumas teologias latino-americanas, que propõem novas formas de se pensar, de se conhecer a fé, entre elas a teologia da FDL. Isso nos coloca em novos rumos, não somente em relação aos conteúdos de educação teológica, mas de toda a sua organização. Outra situação importante de ser mencionada é que, geralmente, as instituições teológicas estrangeiras contavam com uma grande infraestrutura física, adquiridas com verbas estrangeiras, e boa parte delas incluía sistema de internato para os estudantes. Hoje temos na América Latina vários campos desses antigos seminários, com terrenos enormes, com prédios e alojamentos, boa parte deles em estado de baixa conservação, por causa da falta de recursos próprios, né, que eles demandam, e que eram, no caso dos missionários, obtidos, então, pelos investimentos de fora. As nossas moedas não dão conta de manter, né, atualizados esses espaços físicos, no caso. No Brasil, nós temos casos de campos de seminários que foram transformados em condomínios de evangélicos. Foram transformados em igrejas ou foram vendidos para pagamento de dívidas. Nós temos descoberto hoje que não precisamos de tanto espaço, né? Que precisamos de espaços menores, no entanto, mais funcionais. Com o crescimento da educação à distância, esses enormes campos se transformaram, acabaram se transformando em elefantes brancos. Esta é a verdade. Estão ficando obsoletos e muitos se transformaram, né, em lugares que quase vazios. Isso está acontecendo no Brasil, porque é cara a manutenção deles. Na educação teológica, utilizamos muito mais os espaços virtuais do que físicos. Embora tenhamos os altos custos das tecnologias utilizadas na educação à distância, ainda são bem mais acessíveis do que ficar comprando enormes terrenos, fazendo construção de prédios e manter esses prédios.
Outra mudança significativa tem sido em relação aos currículos dos cursos teológicos. Nas últimas décadas, esses currículos vêm sofrendo mudanças e se deve a algumas causas. A primeira, a exaustão das formas tradicionais de educação teológica que a gente mencionou, que mencionei aqui, né? Mencionada nesses modelos que vieram de fora. O segundo, o avanço das ciências, principalmente das humanidades, e a inserção delas nos conteúdos dos cursos superiores em geral, e também das biológicas, inclusive, para tratar dos temas ambientais, né? Precisamos desses diálogos. O terceiro, o desenvolvimento das teologias latino-americanas, que insistem agora e querem participar da formação teológica e estar também nos currículos teológicos, inclusive como teologias contemporâneas. E como a gente mencionou, o avanço da educação à distância está fazendo assim uma transformação muito grande na educação teológica em todo o mundo, inclusive na América Latina, e principalmente agora, pós-pandemia, né, que aprendemos muito a lidar com as tecnologias por causa dos isolamentos que sofremos. No caso das disciplinas das humanidades, aqui chamamos de eixo interdisciplinar, disciplinas afim, as mudanças vão para além da inclusão de uma sociologia, de uma filosofia da religião. Elas já não são mais meros apêndices, que se coloca somente para fazer de conta que se está conversando com o mundo para fora, né, da teologia ou da religião, mas se trata de uma mudança epistêmica mesmo, né, de como essas disciplinas nos auxiliam no conhecimento amplo do contexto e mesmo no nosso jeito de pensar a fé. Outros aspectos são da integração interdisciplinar, de como nós transversalizamos em diversas disciplinas temáticas importantes do nosso contexto atual, de como incluímos práticas, não somente conteúdos, mas práticas diversas, como selecionamos e como mensuramos em carga horária, em avaliação essas práticas. Isso tudo vem sendo muito discutido. E tudo isso hoje faz parte do currículo teológico, deve fazer parte do currículo. Tudo que o estudante faz no âmbito do curso deve participar e constituir a história de sua formação. É importante que isso aconteça. Na educação à distância, essas atividades são mais fáceis de serem realizadas, pois podemos utilizar as diversas TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, os ambientes virtuais de aprendizagem, as plataformas de stream, as bibliotecas digitais, sites, blogs, redes sociais e tantos outros recursos que podem servir de meio pedagógico, de se transmitir conteúdos, mas também de se realizar práticas. É evidente, nesse caso, que não há mais espaço para cursos superiores baseados exclusivamente em 2 ou 3 folhas, onde estão rascunhadas uma matriz curricular antiga, como era comum de se fazer nos seminários antigamente, né? Hoje precisamos claramente ter um bom projeto pedagógico para nossos cursos, se queremos que esses cursos sejam sérios, né? E esse projeto pedagógico precisa ser construído a partir das políticas institucionais. O que é que, como instituição, queremos fazer e entendemos que nascemos para fazer no contexto latino-americano? Precisamos ter objetivos para esse curso, precisamos traçar um perfil do egresso, daquelas pessoas que saem do curso. Que tipo de formação, de habilidade, de competência, de atitude que queremos que esses egressos tenham? A depender disso será o nosso currículo. Precisamos pensar isso antes do currículo, porque se queremos que o nosso estudante saia com competência para uma boa leitura bíblica, para uma exegese bíblica, então precisamos fortalecer a área de Bíblia com disciplinas, que permitam isso, e inclusive leituras bíblicas populares, leituras bíblicas dos povos de cultura ancestral. Precisamos enriquecer
esse conteúdo, dialogar com outras disciplinas, como linguagens, linguísticas e tudo mais, né? Se queremos que a pastora saia com uma boa formação pastoral, precisamos, então, saia de nosso curso com capacidade para atuar bem na pastoral e pensar a pastoral, que é o nosso propósito, né? Sejam pensadores da praxis também. Então, precisamos fortalecer as áreas de diálogo com as psicologias, as sociologias e mesmo os estudos das diversas formas e expressões. 2 minutos, Regina, por favor. Como? 2 minutos, por favor. 2 minutos. Gracias. Ou seja, o currículo não é o primeiro desenho que eu faço. O currículo só faz sentido no conjunto de um projeto pedagógico mais amplo, em que eu coloco os objetivos, onde eu coloco o perfil do egresso, onde eu coloco as metodologias também com as quais eu vou trabalhar os conteúdos curriculares, onde eu apresento os conteúdos curriculares e as bibliografias que eu vou trabalhar, né, e utilizar para trabalhar esse conteúdo, como faço os processos de inclusão, de acessibilidades, tudo isso faz parte do currículo de um curso de teologia hoje, né? E, principalmente, no caso da educação à distância, como é que tudo isso vai ser viabilizado, então, pelas novas tecnologias e os acessos que elas nos permitem. O texto aqui é muito grande, tem umas 10 páginas, não dá para trabalhar ele todo, mas é por aí que passa os novos currículos da educação teológica, principalmente na educação à distância. Sem planejamento, sem construção de projetos, sem ampla discussão, sem verificação do que está se fazendo hoje, na atualidade, no ensino superior e naquelas modalidades que queremos trabalhar, nós vamos estar brincando de educação teológica, mas não vamos estar fazendo educação teológica e nem teologia para o mundo contemporâneo e nem mesmo para as novas gerações. E eu agradeço muito, Jair, pela oportunidade.